Levanta suas mãos ali e diga, Senhor Jesus, eu estou com tanta fome de Ti. I'm so hungry for you, God. Father, we are so thirsty for you this morning, God. We are hungry for your mercy. We are hungry for your grace. We are desperate to hear your voice, God. Father, we are hungry for you, God. We are hungry for your presence, God. Oh, just worship Jesus. Worship Jesus. Worship Him a little bit more. Oh, adora Ele um pouquinho mais. Adora Ele um pouquinho mais. Worship Jesus. Worship Jesus. Oh, adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adora Jesus. Adora Jesus. Adora Jesus. Oh, Shekandra Surya Manzeshwe. O Rekambana Sandra Mashebia Surya Andra Bashai. Apesar de que o evangelho que tem se popularizado no mundo é um evangelho impregnado do humanismo e da centralidade do homem, o verdadeiro evangelho, na verdade, está conectado com a centralidade de Cristo. O verdadeiro evangelho e a verdadeira alegria está na centralidade de Cristo. Eu estava falando, alguns meses atrás, eu tenho lido alguns sociólogos e pesquisadores e até alguns cientistas aqui dessa nação. E interessante a descoberta que alguns cientistas fazem depois de 12 anos, de 15 anos de pesquisa. Eu estava lendo essa cientista e ela, depois de 12 anos de pesquisa, entrevistando milhares e milhares de pessoas nessa nação, eles chegaram a algumas conclusões que, se eles tivessem lido a Bíblia, seria muito mais rápido. A primeira conclusão que ela chegou é que as nossas imperfeições são, na verdade, uma bênção. Porque quando nós somos fracos e somos flexíveis, nós somos mais fáceis de encontrar a saída. E eu pensei, se tivesse lido Coríntios, teria descoberto que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Sabe, e outra coisa que eles descobriram, que é uma nova novidade no mercado sociólogo, né? É que a alegria não está conectada com o quanto que você tem, ou o que você tem no banco, ou o que você deixa de ter no banco. Eles descobriram que as pessoas mais felizes e as sociedades mais felizes no mundo são as sociedades que são capazes de experimentar gratidão. São pessoas que são gratas. Ou seja, a Bíblia estava certa de novo. A Bíblia estava certa de novo. A palavra de... Hey! A palavra de Deus está sempre certa. O Evangelho é a solução. Por isso o apóstolo Paulo diz, I'm not ashamed of the gospel. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação do grego. Oh, Rekandarabashai. Interessante que um dos maiores... Oh, eu não vou nem entrar nessa parte, vamos lá. Porque, oh, Rekandashandarabashai, do judeu, do gentio, é o Evangelho. Jesus é a solução, Jesus é a chave. Ele é a centralidade. E quando nós estamos em um ambiente como esse, onde o centro... Eu sei que muitos de vocês têm suas necessidades, têm as suas mazelas, têm os seus medos. A maioria de nós temos nossos fantasmas, né, que nos assombram, né? Alguns são o carteiro que chega trazendo a conta. Né? Quando ele vem, eu queria treinar o meu cachorro para falar. Falei com ele, ó, o carteiro já aparece, o que você está trazendo? Conta ou outra coisa? Mas, em momentos como esse, se você aprender a centralizar Cristo na sua vida, você vai entrar em outro nível que você jamais experimentou. Jesus chama esse nível de a paz que excede todo o entendimento. Sabe, de repente você está num ambiente como esse, onde você centraliza em Jesus e você começa a adorar. De repente você diz, sabe de uma coisa? O meu problema não é tão grande assim. A minha dor não é tão impossível de ser mudada assim. Jesus é o centro, Jesus é a chave, Jesus é o Senhor. E eu quero dizer uma coisa que é um segredo. É outro segredo que eles têm descoberto, é que quando você ri, faz bem para você. E aí o cara falou assim,
Mesmo que você não está com vontade de rir, ri sozinho, ri à toa, força você a rir. Eu pensei, se eles tivessem lido a Bíblia, eles iam descobrir que o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, vira para o seu irmão e fala, irmão, vou te dar uma revelação. Vira para ele e diga assim, ha, ha, ha. Ri para ele. Fala, meu irmão, seja livre. Receba alegria, receba vida, receba esperança. Receba esperança. A palavra de Deus tem todas as chaves que os cientistas demoram dos 2, 3 mil anos para descobrir. Muitos foram mortos porque eles caíram na loucura de dizer, naquela época, que a Terra era redonda. Ou se eles tivessem lido o livro de Jó, eles teriam descoberto que a palavra de Deus diz que Deus se assenta na redondeza da terra. Sabe? A palavra de Deus está certa, o Evangelho está certo. Você está no lugar certo. Se você está assentado em Cristo, você está no lugar certo. Se a sua vida está baseada em Jesus, se o seu coração está impregnado de Cristo, se você está focando Jesus como centro da sua vida, você está no lugar certo. Porque absolutamente nada vai te impedir, absolutamente nada vai te parar, absolutamente nada vai conseguir anular aquilo que Jesus tem para a sua vida, aquilo que Jesus quer fazer em você e através de você. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Hey. 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 I love to be with you. I love to hear your voice, God. Oh. Em Mateus capítulo 24, versículo 4. A maioria dos versículos que eu vou citar estão aí no seu boletim. A Bíblia, Jesus ele começa a virar para os seus discípulos, ele diz assim, essa cena é muito intrigante, porque os discípulos estão com Jesus e eles acabam de visitar o templo, que era o centro, que era a esperança, que era a porta, que era onde os judeus admiravam, principalmente depois da restauração do livro de Neemias. E lá eles estavam tentando dizer para Jesus, olha como isso é lindo, olha como aquilo que nós construímos é lindo. Jesus vira para eles e diz, olha, deixa eu dizer uma coisa, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos se assustaram quando Jesus não deu a devida importância que eles queriam que Jesus desse às coisas que eles queriam. Sabe, Jesus é sempre assim. Vira para o seu irmão e fala, Jesus é sempre assim. Ele quer te dar uma perspectiva eterna. Ele quer te dar uma visão eterna. Às vezes nós temos nossos brinquedinhos e é isso que está tirando o nosso sono. Mas Jesus fala, sabe de uma coisa, isso aí vai passar. That too shall pass. Como que é um dizer que vocês têm aqui nos Estados Unidos? It's like that. That too shall pass. Irmão, isso também vai passar. Porque Jesus está sempre nos levando a algo eterno. Jesus quer sempre nos marcar com a eternidade. Diga para ele. Beautiful, glory, glory, glorious. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. Diga para ele lindo, diga para ele lindo. Lindo, lindo, lindo és. Qual a última vez que você virou para Jesus e disse assim, tu és lindo, Jesus. Você me disse, Qual a última vez que você disse, Jesus, I'm in love with you, God. Eu estou apaixonado por ti, Jesus. Eu te amo, Jesus. Ele disse, tudo isso vai passar. Ele começou a mostrar para os discípulos sobre as coisas eternas.
Os discípulos então entenderam que Jesus estava falando sobre os últimos dias. E uma das coisas dos últimos dias que é muito importante é que eu creio que nós estamos vivendo nos últimos dias. E no capítulo 24, Jesus começa a dizer para os discípulos algumas das coisas que aconteceriam nos últimos dias. O meu sogro, o Thomas, ele está ministrando uma coisa sobre Neemias, que é muito interessante. No livro de Neemias, no processo de restauração, eles estavam restaurando tudo. Neemias descobriu um fator muito interessante. Neemias descobriu que os filhos daqueles que voltaram de Babilônia, eles não sabiam a língua de Judá. Eles não sabiam o idioma de Judá. Ou seja, eles não sabiam o idioma da palavra de Deus. Uma das coisas que o Thomas tem falado é a necessidade nesses dias de nós restaurarmos a língua madre, a língua de Judá, a língua que nós precisamos falar. O Espírito Santo, uma das coisas mais importantes no livro de Neemias, não era restaurar o prédio, mas restaurar a essência. Ela restaurar o idioma, a língua. Os filhos não conheciam o idioma da palavra, eles não conheciam a língua, eles não tinham a cosmovisão cristã, eles não tinham a cosmovisão da palavra de Deus. E eu creio que uma das maiores necessidades da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias, é nós voltarmos e entendermos aquilo que os céus estão falando e passarmos para essa geração o que a Bíblia diz, o que é verdade, o que é verdade absoluta. Nós vivemos numa Nós vivemos numa sociedade onde nós adoramos, onde o pós-modernismo tem deixado as pessoas confusas, onde tudo é relativo, onde as pessoas vêm para a igreja e dizem, isso pode ser verdade para você, tudo bem, legal, mas para mim não é. Deixa eu dizer uma coisa, existe verdade absoluta e ela está na palavra de Deus. Não se engana. Do not buy that garbage that you see outside. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é verdade. E nós precisamos nos apegar, como dizem Hebreus, com mais firmeza à palavra, com mais firmeza às verdades ouvidas. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, nós precisamos discipular uma geração com a palavra de Deus. Nós precisamos, uma das maiores preocupações de Jesus em Mateus 24, ele diz, o amor de muitos se esfriará. Uma das maiores necessidades nos últimos dias é o amor ao Senhor, o amor à palavra, o apegar às Escrituras e conhecermos os princípios da palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? E Jesus começa dizendo uma das coisas que ele falou, olha, deixa eu dizer para vocês, cuidado que ninguém vos seduza. Porque nos últimos dias vai ter muito engano, muita mentira, muita sedução. E nós precisamos, no verso 6 ele diz, todavia não vos desespereis. Bate no ombro do seu irmão e fala, fica frio. Be cool, my friend. Fala, relaxa, meu irmão, não desespera não. Os dias são maus. Nós vivemos os últimos dias, mas nós precisamos estar amadurecidos. Nós precisamos ser fortalecidos. A palavra que está no meu... O que é que os anjos veem, Deus? Eu quero ver, Senhor. Abre os meus olhos, Deus. A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje tem a ver com os dias que nós vivemos. Os últimos dias em que nós vivemos, como que nós precisamos estar prontos, como que nós precisamos estar amadurecidos. Nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo com a igreja nesses dias. Você não caiu de paraquedas que essa manhã o Espírito Santo te atraiu aqui, porque Ele quer falar com você, Ele quer ministrar a sua vida. Ele quer olhar nos seus olhos. Sabe, às vezes nosso foco está nas coisas e a gente fala, Senhor, presta atenção como isso é importante. Jesus está querendo falar com você, presta atenção como isso é importante. Sabe, a maioria dos discípulos de Jesus, teve uma vez que Jesus estava com o ministério dele bombando. Umas 3.000 pessoas seguindo ele, de repente um tanto de pessoas abandonaram Jesus.
Simplesmente porque Jesus falou, você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Quando Jesus mudou o discurso, eles foram embora, mas de repente Jesus virou para os seus 12 discípulos e falou com eles, vocês também não querem ir embora? Don't you want to give up? Don't you want to go away? Don't you want to turn your back on me? Jesus virou para eles e disse, será que vocês também não querem ir? A Bíblia diz que eles viraram para Jesus e um deles disse assim, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe de uma coisa? Nós estamos aqui por causa da eternidade. Você não está nesse domingo de manhã aqui porque você quer uma bênção, ou você quer um carro novo, ou você quer uma casa. Deixa eu dizer uma coisa, tudo isso Jesus vai te dar, mas existe um gemido nas suas entranhas. E a Bíblia diz que Deus plantou eternidade dentro. A palavra de Deus diz que Deus plantou eternidade dentro de nós. As suas entranhas clamam por continuidade, por eternidade. E não tem para onde ir, só Ele. Diga, só Ele. Diga, Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E a minha alma, e o meu coração, e o meu espírito geme por eternidade. Deus me dê eternidade. Diga, Senhor, eu quero enxergar as coisas eternas. Come on, Jesus. 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 Tão doce a presença dele aqui essa manhã. Tão doce a presença de Jesus aqui. Abra sua Bíblia no livro de Joel. Capítulo 3. O livro de Joel é fenomenal, é maravilhoso. Ele começa falando sobre a Assembleia Solene, continua falando sobre o arrependimento, é um processo de avivamento no livro de Joel. No final do capítulo 2, ele começa a falar sobre os últimos dias. Como eu falei com vocês antes, os últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Os últimos dias, as pessoas iam esquecer o idioma de Judá, o idioma do louvor, o idioma da adoração, o idioma da palavra. Mas a igreja precisa restaurar isso. Nós vamos saber o que os céus estão falando, o que Jesus está dizendo. Nós vamos conhecer a verdade. E no capítulo 3, ele continua falando sobre os últimos dias. No final do capítulo 2 diz assim, nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, ao mesmo tempo que eu penso que os últimos dias vai ser marcado por apostasia, eu também sei que os últimos dias será marcado por um derramado do Espírito Santo. Então, é bem claro para mim isso, que os últimos dias o mundo vai se tornar mais cheio de trevas. Mas ao mesmo tempo, Deus vai começar a levantar uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Isaías capítulo 60 diz, as trevas cobrem a terra, mas sobre ti, diz o Senhor, vai resplandecer. Arise and shine, for the glory of the Lord is coming upon you. Arise and shine, for the glory of the Lord is coming upon you. A palavra de Deus é bem clara, no meio das trevas, as trevas vão se multiplicar, mas sobre você, sobre a igreja, sobre nós vai fluir revelação, sobre nós vai fluir reino, sobre nós vai fluir maturidade, sobre nós vai fluir o reino de Deus, a revelação. Deus vai fortalecer a igreja, Deus vai levantar o remanescente, Deus vai ajustar a sua igreja para ser relevante, para ser ousada, para ser santa, para ser Come on, Jesus. Come on, Jesus. Oh, come on, Jesus. Come into this place, God. So I'm not afraid of the darkness. I'm desperate for the light of God. I'm not afraid for the lack of presence of God. I'm passionate for the presence of God. Eu não estou com medo que em alguns lugares a presença de Deus tenha desaparecido, mas eu estou correndo. Aonde está a presença de Deus? Hey, vocês entendem isso? Então, ao mesmo tempo que os últimos dias serão dias difíceis, serão dias de profunda revelação e graça de Deus. Vocês entendem isso? Eu quero estar no centro.
daquilo que Deus está fazendo. Eu quero estar no meio daquilo que o Senhor está movendo. Sempre no deserto, Deus guarda os seus mananciais. E é o que Ele está fazendo nesses dias. E no capítulo 3, no versículo 10, para ser mais... No versículo 9, vamos ler lá. Sendo assim, proclamai isto entre as nações. Preparai-vos para a guerra, convocai os guerreiros. Juntem-se todos os homens de guerra e atacai. Sacode alguém que está do seu lado e fala, mano, velho. Fala, meu filho. Be ready. Shake him. Say, be ready. Do not be a banana. Be ready. Be brave. Come on. Hey. This is the word for the last days. We gotta gear yourself. Nós precisamos nos vestir de coragem. We have to embrace our identity. We are not going to hide in a cave. Nós não vamos nos esconder numa caverna. Nós vamos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós vamos nos vestir de fortaleza. Nós vamos nos revestir de Cristo. E nós vamos nos levantar com autoridade. Essa é a palavra para a igreja, para o remanescente desses últimos dias. Come on, come on, come on. E no versículo 10 ele diz, oh! Ele não diz isso não, isso aqui é oh. Alguns dizem para mim, Judson, dizem não pensam, né? Tem muito tempo que eu não vou no Brasil. Será que todo mundo ficou assim igual você? Verdade, todo mundo no Brasil está igual eu agora, sinto muito. Todo mundo está doido igual você? Não, tá não, só alguns. Pode ir lá visitar o Brasil, tem gente normal ainda. Versículo 10 ele diz, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Encoraja o fraco dizendo, sou um valente. Vira para o seu irmão e diz, meu filho, você é valente. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, você não é um banana, você é um valente. Você não é um zero à esquerda, você é valente. Você não é algo que deu errado, você deu certo. Por causa do reino de Deus, por causa da palavra do Senhor, por causa da revelação do Senhor. Come on. Come on. E ele diz assim, então, são coisas dos últimos dias. Forjai espadas das relhas. Apressai-vos e vinde de todas as nações ao redor. Ajuntai-vos, ó Yahvé. Ó Yahvé, faz descer para lá os vossos guerreiros. A igreja vai ser migrada para um outro ambiente. Isso aqui é muito profundo. A igreja está migrando do lugar de imaturidade, do lugar de fofoquinha e criancice, para um lugar de guerra. A igreja está migrando. Faz descer para lá os seus guerreiros. O Senhor está nos levando para um lugar de maturidade. Quantos estão me entendendo? A igreja... Oh, Jesus! Como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. Lançai a foice, pois a colheita já está pronta. Olha para as suas mãos. Talvez tem 20 anos que a única coisa que você sabe usar são relhas. Talvez as ferramentas que você usa nesses últimos anos é enxadas. Mas nos últimos dias o Senhor vai transformar as nossas ferramentas. Sacode alguém aí e fala, você está entendendo isso? O Senhor virou e disse, pega a sua relha e faz espada. Pega o seu arado e faz arma de guerra. Em outras palavras, o Senhor está mudando e nos ensinando a transformar aquela ferramenta de sobrevivência em uma arma de ataque para a conquista. Come on, come on, come on. Quantos estão me entendendo? O Senhor está nos amadurecendo.
As pessoas falam, mas eu só tenho relha, eu estou aqui. Eu só estou com arado, olhando para o chão. Uma mentalidade, eu só estou querendo sobreviver. Pagar minhas contas. Plantar, colher, comer, alimentar. O Senhor fala, pega esse arado seu e faz dele uma arma. Porque agora você vai tomar nações. Porque agora você vai estabelecer o meu reino na terra. Porque agora você vai entrar em lugares que você nunca entrou na sua vida. Agora eu vou te introduzir em governo, eu vou te introduzir em nível de autoridade. Nós não temos tempo para falar sobre isso, mas o próximo capítulo da igreja, esse remanescente que nós estamos falando, ele vai se movimentar a nível de governo. Isso eu estou falando não de política, eu estou falando de autoridade no mundo espiritual, de autoridade nas potências. Hey! Vira para o seu irmão e fala, Deus vai transformar essa sua ferramenta em um instrumento para coisas eternas. Eu não sei o que Deus chamou para fazer, se é um carpinteiro, se é um pedreiro, se é um advogado. Mas sabe de uma coisa? Coloca essa ferramenta que você tem nas suas mãos, nas mãos de Deus, e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Eu sou um advogado, eu sou um pedreiro, eu sou isso, eu sou um construtor, eu não sei o que é. Mas Deus vai começar a alinhar e entregar ferramentas para a igreja. Isso faz sentido para vocês? Em Daniel capítulo 12, versículo 1, diz que os últimos dias, eu mencionei isso na sexta-feira, seriam dias de tribulação e dor, mas que Deus iria mandar Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus. O que podemos perceber desses dois textos que eu quero falar com vocês é que nos últimos dias, Deus vai mudar as estratégias. Fala, os últimos dias, a igreja vai mudar a sua estratégia. E os céus vão mudar a sua estratégia. Ou seja, os céus vão descer. Miguel vai descer para separar. Eu não sei se eu deveria dizer isso para vocês. O que eu vou dizer para vocês, vocês precisam. Os anjos vão descer e ser parceiros da igreja como nós nunca experimentamos antes. Nós vamos ter uma movimentação angelical no meio da igreja como nós nunca tivemos antes. Isso é um mistério muito grande. É uma unção os céus vão trabalhar tão pertinho da igreja. Os céus vão se movimentar com a noiva. Porque a promessa, os últimos dias, a dor, a tribulação vai ser grande, mas Deus vai mandar Miguel, o príncipe do exército, para caminhar, para guerrear junto com a igreja, para lutar com a igreja, para cooperar com a igreja, para levantar a igreja. Nós vamos ter o ministério dos anjos trabalhando junto com a igreja de uma forma muito forte. Então, é óbvio que nós não somos místicos, desequilibrados nessa teologia, mas nós não podemos ir para um extremo e nem para o outro extremo. Nós precisamos entender que os anjos trabalham junto com a igreja. Come on, Jesus. Se você for para Apocalipse capítulo 19, você vai ver que João ficou impressionado com o ministério dos anjos e que ele até quase que adorou o anjo. O anjo falou, fica frio, filho. Eu estou aqui para trabalhar junto com você. Nós somos parceiros. Eu sei que é violento o ministério dos anjos, mas calma, não é sobre o ministério dos anjos, é sobre o que nós estamos fazendo juntos. É para o Cordeiro, é para o Leão de Judá, é para a raiz de Davi. E eu quero dizer uma coisa, essa é uma das... Eu não posso pular não, nem ficar empolgado. Minhas costas, esses dias eu estou descansando aqui por causa das minhas costas. Então, você deixou eu pular, você não pode deixar eu ficar empolgado. Não pode ficar empolgado na igreja, pecado. Eu estou esperando os anjos se moverem junto com a igreja nesses dias. De repente, no meio da adoração, os anjos começam a se mover. Você começa a ouvir o barulho das asas dos anjos. De repente, no meio das ministrações, vocês vão começar a ver o céu se movimentarem. Porque os últimos dias a resistência é intensa, mas o Senhor vai mandar os céus trabalharem e alinhar com a igreja, se a igreja estiver alinhada com os céus. Ou seja, nós vamos mudar as nossas ferramentas e os céus vão manifestar
as estratégias dos últimos dias. Diga, Senhor Jesus, onde está a água do Judson? Ah, está aqui. Aí, vale a pena orar pela água. Diga, Senhor Jesus, nos mostra as estratégias dos últimos dias. Nos leva a migrar para o campo que o Senhor tem. Vira para alguém e diga, está na hora de transformar essa sua ferramenta em arma de guerra. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10 diz assim: se o machado não for afiado, temos que fazer muito mais força. Se o machado não for afiado, temos que fazer. Põe esse versículo aí para nós, vemos essa tradução. Eclesiastes 10, versículo 10. Tem como colocar? Tá. Se o machado está cego e sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Em outras palavras, muitos de nós estamos fazendo tanta força, e eu estou falando isso porque é a palavra que Deus me deu nos últimos meses. Ele falou, Judson, você está ralando demais, filho. Você está fazendo muita força. Eu quero que você pare e afia o machado. Falou, Senhor, mas eu tenho muita coisa para fazer. Ele falou, fica frio, relaxa. Senhor, eu tenho muita conta para pagar. Fica frio, relaxa. Para e afia o machado. Sabe, às vezes a gente prega 3 horas, 2 horas, 1 hora. Mas às vezes, se nós afiarmos o machado, uma frase que você falar na reunião é o suficiente para produzir o fruto que é necessário ser produzido naquele dia. Às vezes nós cantamos 20 músicas, mas se a gente, eu estou falando porque é a área que a gente trabalha, se a gente tiver tempo afiando o machado, jejum, em oração, em intimidade com Deus, às vezes uma canção simples é o suficiente para simplesmente liberar os céus e abrir uma atmosfera e preparar um ambiente. E uma das estratégias que Deus está nos dando para esses dias é que nós venhamos afiar as ferramentas que Ele tem nos dado. Nós venhamos reconhecer as ferramentas que Ele tem nos dado. Nós venhamos nos alinhar com as ferramentas que Ele tem para esses dias. Tanto ferramentas de ataque como ferramentas de defesa. Nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados para essa hora e afiados naquilo que Deus tem para nós. Vocês estão me entendendo? Nós precisamos afiar e precisamos conhecer as ferramentas que Deus tem para nós. Oh, eu te amo, eu te amo. 1 Samuel, capítulo 13. Versículo 19 em diante, diz assim: naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Sabe o que eu descobri? A estratégia do inferno não mudou, continua a mesma. Sabe o que o diabo faz com a igreja? Ele proíbe a gente de usar as ferramentas espirituais. E daí a pouco a gente está fazendo com as ferramentas do nosso próprio braço, da nossa própria força. Daí a pouco nós estamos cansados, deprimidos, fadigados, querendo chutar o balde. Quando na verdade nós deveríamos usar as ferramentas que o Senhor deixou na palavra de Deus para nós usarmos. Quantos estão me entendendo? Ei. Sabe qual foi a estratégia que o inimigo usou aqui? Bom, deixa eu ler isso aqui para você. Por esse motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar
Os rasteiros e enxaras eram de 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas. O inimigo, ele usou a estratégia que ele continua usando até hoje. Ele vira para você e fala: você não vai poder fazer ferramentas e entregar para a igreja. Sabe qual a maior estratégia que o inimigo usa para destruir a igreja? É fazer com que nós, pastores, muitas vezes sejamos tão ocupados resolvendo o problema de todo mundo, que a gente não tem tempo de equipar você, para que você possa expulsar o inimigo que está dentro da sua casa. O nosso chamado é equipar você, entregar ferramentas nas suas mãos, para que você possa expulsar e conquistar o território que Deus te colocou dentro da sua casa, com os seus filhos, no seu casamento, com a sua família, na sua região, no seu bairro, aonde Deus te colocou. E o inimigo muitas vezes fala: não. Ele ataca exatamente os ferreiros, ele ataca exatamente aqueles que foram chamados para equipar, aqueles que são referenciais para fazer e afiar ferramentas para entregar na sua mão. E o inimigo falou: olha, aqui está proibido. Se você quer tocar, e eu já falei isso muito nos últimos meses, os filisteus falaram assim para o povo de Israel, falou assim, ó: se vocês querem tocar a terra com arado, vocês têm que usar o nosso nível de afiar. Olha que coisa interessante. Se vocês querem plantar nessa terra, vocês vão usar a ferramenta que nós falamos que vocês vão usar. E vocês vão pagar por essa. Sabe o que isso quer dizer? Não fica assustado comigo. De repente o inimigo fala: olha, para tocar a terra você tem que usar a mídia que a gente manda você usar. Você tem que usar a estratégia de marketing que a gente manda você usar. Você tem que usar as ferramentas que a gente manda você usar. Você tem que usar o que o mundo dita que você tem que usar. É assim que tem que fazer a igreja, é assim que tem que crescer, é assim que tem que ser a coisa. Quando o Senhor fala: deixa eu te falar uma coisa, filho, vem para mim, que eu vou afiar a sua espada, que eu vou afiar a sua relha, que eu vou afiar a sua ferramenta, e vocês vão conquistar aquilo que vocês foram chamados para conquistar. Vocês estão me entendendo? É muito simples essa palavra hoje de manhã. Não é algo tão profundo, é prático. O inimigo falou: sabe de uma coisa? Nós vamos amarrar vocês não vão poder fazer nada. Nós vira para o seu irmão e diga assim: meu irmão, esse tempo acabou. Porque Deus está restaurando. Deus está restaurando. Deus está restaurando ferreiros no meio da igreja. Homens que vão afiar a espada. Homens que vão levar a igreja a ser aquilo que ela foi chamada para ser. Conquistar, derrubar territórios. Conquistar aquilo que o Senhor tem. Jesus glorioso. Jesus glorioso. Jesus glorioso. Diga: Senhor Jesus, dá-me ferramentas. Dá-me ferramentas. Sabe, eu falei num lugar que eu estava uns dias desses. Tem um doce de leite que eu gosto lá da Argentina. Acho que é Havana que chama. Maravilhoso, né? TRP. Doce bom. Mas se eu chego com uma lata de doce de leite e coloco aqui na mão de vocês e falo: então pode comer. Às vezes a gente vai pular em cima, gritar, falar chu, berrar, chutar, bater no chão. Aí de repente tem um menino de 10 anos de idade aqui que tem um pocket knife. E lá tem aquele abridorzinho de lata. O menino de 10 anos fala: me empresta aqui. E em 2 minutos ele abre. Isso é ferramenta. Às vezes na nossa vida cristã, nós estamos gritando, berrando, esperneando, chorando, chutando balde, xingando, fazendo tudo. Quando o Espírito Santo fala: olha aqui, deixa eu te dar uma ferramenta para você desfrutar das coisas que você pode desfrutar do cristianismo. Deixa eu te dar uma ferramenta. Deixa eu te equipar com uma ferramenta. O problema nosso é que nós estamos desprezando, nós estamos deixando
as ferramentas violentas que Deus tem nos dado. Eu me lembro a primeira vez que eu estava no Japão, muitos anos atrás, eu comprei um MP3 de, acho que é 250, vocês não sabem o que é isso, né? 250 MB. Era top. Falei, meu pai, 250 megas. Sabe, a gente às vezes fica tentando usar ferramentas que são obsoletas, que não funcionam mais, que não tem como funcionar mais quando o Espírito Santo quer compartilhar conosco e dizer, sabe de uma coisa, filho, deixa eu te dar as ferramentas que vão te ajudar a avançar naquilo que você tem. Eu quero dizer que nesses últimos dias, o Espírito Santo vai nos levar de volta a abraçar as ferramentas espirituais. Quando você olha a história dos avivamentos, você vai perceber, você não sabe, mas eu cresci numa igreja onde não podia bater palma, onde não podia falar aleluia, onde não existia o dom de línguas, porque o pessoal falava, isso aqui já acabou, passou. Uma das mentiras do diabo é dizer, isso não existe mais, isso acabou. Eu vou fechar aqui para não ficar muito empolgado. Por exemplo, Jesus virou para os discípulos e disse, vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Sabe por quê? Porque eu vou dar ferramenta para vocês. Vou dar ferramenta para vocês. Primeira ferramenta. Vocês querem algumas ferramentas rapidinhas aqui? Primeira ferramenta que não envelhece, que continua eficaz, é o nome de Jesus. Diga, o nome de Jesus. Vira para o seu irmão e fala, Jesus. O nome de Jesus. A Bíblia diz, hey! Oh, aleluia! Jesus disse, em meu nome expulsareis demônios. Em meu nome curareis enfermos. Em meu nome, diga, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus diz assim, ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu amo esse texto. E até que um dia eu estava lendo ele no original. E no original diz assim, imergindo-os na realidade de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu fiquei confuso. Eu falei, isso aqui é uma heresia. Essa Bíblia em hebraico é herética. Porque não é isso que está na Bíblia. A minha Bíblia diz, batizando-os em nome do Pai. Até que eu fui pesquisar e eu descobri que a palavra nome, no original, significa, na verdade, expondo a identidade. Eu amo isso. Meu Jesus amado. Quando você ora em nome de Jesus, quando você chega para um demônio, para uma enfermidade, e você diz, câncer, em o nome de Jesus, saia desse corpo. Sabe o que você está dizendo? Você está mostrando para aquele câncer a realidade de quem Jesus é. Você está expondo aquela mazela, a revelação de quem Jesus é. A realidade me deu um sentido totalmente diferente. Nós não estamos oferecendo para vocês uma mágica, estamos oferecendo para vocês a realidade de quem Deus é. O nome dele, a identidade dele, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Senhor dos Senhores, o Leão de Judá, a Raiz de Davi, a Estrela da Manhã, aquele que era, que é e que há de ser. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós não estamos falando Jesus, ou como você vê, mas você está expondo os principados, a realidade de quem Jesus é. A igreja, quando ora, precisa, meu Deus, Orre condrosondroba cambarabashai. Orre monoshe kandrama kikalamashe biandrabaqua. Orre monoshe koroshuriamakas. Terro condolo sandrama kikalabashebias nai. Ye corro condrosuriamba que shuriambaka. Ye corro sondroma kikalabashebias nai. Ye rosondromo curiandashai. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Agora mesmo, isso que está atingindo a sua mente para te deixar confuso e te perder na palavra, em o nome de Jesus, eu exponho essa distração na sua mente ao nome do
Senhor Jesus Cristo, agora, essa confusão na sua mente, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Por favor, please do not be offended. Não fique ofendido comigo, mas no Brasil, eu vou confessar para vocês, nós fazemos festa junina gospel, rave gospel, tudo para ter, o que é legal. Nós usamos várias ferramentas que a mídia nos dá, que os filisteus nos dão, tudo jóia. Mas sabe de uma coisa? Eu preciso usar as ferramentas que os céus me deram. A igreja precisa apreciar as ferramentas que os céus nos deram, porque elas são eternas, elas são eternas, elas são eternas, elas são eternas. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. A igreja não vai conseguir sobreviver se ela continuar usando um pirulito para tentar derrubar o diabo. O diabo vai cair por causa do poder do nome de Jesus e por causa da obra da cruz. O diabo não pode te tocar. Não é porque você fala um tanto de palavra mágica, mas por causa da realidade da obra da cruz e do nome de Jesus Cristo. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Diga, Senhor Jesus, eu quero as suas ferramentas. Eu quero conhecer o seu nome. Eu quero conhecer a obra da cruz. Eu quero conhecer que o Senhor desceu ao inferno, esmagou. Quando eu digo em nome de Jesus Cristo, eu estou dizendo, sabe o que o inferno sabe? O inferno sabe que aquele Jesus que desceu ao inferno, esmagou a cabeça da serpente, tomou as chaves da morte, e ressuscitou ao terceiro dia. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja precisa se apaixonar pelas ferramentas eternas, e o nome de Jesus é eterno. O Senhor disse, o Senhor disse, senta aqui, filhão, porque os céus agora não vão fazer outra coisa a não ser trabalhar para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que você é o Senhor dos senhores. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés. E a igreja usa tanta coisa, menos o nome de Jesus. A segunda ferramenta que o Espírito deu, eu estou chamando de ferramenta, mas é Deus. Ele sabe de uma coisa, não vou deixar vocês órfãos. Ele sabe que a gente não consegue. Respira fundo e faz assim. Jesus sabe que eu não consigo. Jesus sabe que eu sou fraco. Jesus sabe que eu sou cheio de mazelas. Jesus sabe que eu sou pisão na bola. E ele diz, sabe de uma coisa, filhão? Eu não vou te deixar órfão. Filho, não vai para a guerra sem meu Espírito Santo. Não vai para a batalha sem o meu Espírito Santo, porque você não consegue. Eu me lembro uma vez a gente estava orando para uma viagem na África e na nossa intercessão, guerreando. Eu lembro que a gente orava, Senhor, manda o recurso. Senhor Jesus, guarda as malas para que o ladrão não roube na viagem. Guarda o avião para que o avião não caia. Senhor, protege a gente para que a gente não pegue enfermidade. E aquele tanto de coisa. Aí, no meio da oração, o Senhor falou, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde você tirou essas coisas, filho? Legal, vou fazer tudo isso, mas, filhão, sabe o que eu falei? Sabe qual foi a condição que eu dei para os discípulos antes deles irem? Seja cheio do Espírito Santo. Na sua lista de oração não tem nada sobre o Espírito Santo. Você está pedindo dinheiro, livramento, recurso, cura, tudo mais, que é verdade, não está errado. Ora sobre isso, mas filho, a coisa mais importante é não saia de Jerusalém até que seja cheio do Espírito Santo. Então, antes de você ir para uma viagem missionária, busque ser cheio do Espírito Santo. Antes de você se engajar em uma guerra, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Diga, cheio do Espírito Santo.
cheia do Espírito Santo. Ele diz assim: não saia de Jerusalém até que você seja cheio do meu Espírito Santo. A gente faz tanta coisa. Sabe, em alguns lugares que eu tenho estado, eles conseguem, sabe, o Espírito Santo, eles conseguem fazer igreja por anos sem o Espírito Santo. Porque já está tudo organizado, já está tudo bonitinho, já está tudo ajeitado, já está tudo no jeito, já está tudo programado. A hora de respirar, a hora de cantar, a hora de pular, isto mais, o que falar, qual as frases que mexem na emoção, qual as músicas de tom menor que mexem na emoção da pessoa, qual as palavras de autoajuda que você dá para a pessoa se sentir bem. Então, Espírito Santo, we can do it, Lord. Why don't you take a vacation? Let us do it. You're messing everything up. You know, quando o Senhor vem, o povo começa a chorar, tem muito barulho, é bagunça, o povo não quer ir embora, não dá para a gente voltar para assistir o jogo. Espírito Santo, por favor, o Senhor está updated, por favor, Senhor, a gente já sabe o que fazer. Quando o Senhor vem na nossa reunião, é muita meleca no chão, o povo fica chorando, aquela coisa toda, o povo grita. Espírito Santo, por favor, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 3 reuniões no ano para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. O que o Senhor acha? Verdade. Verdade. Nós precisamos voltar ao ministério do Espírito Santo. Nós vamos deixar Ele ministrar e ser Senhor nas nossas vidas e fazer o que Ele quer fazer conosco. Nós precisamos deixar Ele nos acordar 3 horas da manhã. Eu não gosto disso, velho. E às vezes Ele manda um anjo, né, para acordar você 3 horas da manhã. Vem ficar comigo. Ora. Ele está transformando as nossas relhas em espadas. Ele está mudando as nossas ferramentas, pastor Cunha. É hora de ajustar as coisas, é hora de ouvir. Estavam todos reunidos. Jesus falou com 500, mas só tinha 120. O resto desistiu de esperar. Esse é um dos problemas de avivamento. A gente começa a pregar sobre avivamento, 500 pessoas ficam empolgadas. Daí a pouco só um tanto de gente fala: está demorando muito esse negócio de avivamento, é muito difícil, cansativo. Aí fica só 1/3. E esse 1/3 é o suficiente para mudar a história de nações, para fazer coisa maravilhosa. E a Bíblia diz então que veio o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, que é Deus, Ele começou a distribuir ferramentas. Diga ferramentas. Eu quero dizer para vocês que avivamento, quando o Espírito Santo vem numa igreja, Ele começa a dar ferramentas. Você, minha irmã, que está orando desesperada pelo seu casamento, pelo seu filho que já está se envolvendo com coisas que nós nem podemos falar aqui publicamente, o Espírito Santo sabe o que você tem passado. Existe alguém aqui que descobriu nessas últimas semanas uma coisa que tem perturbado a sua alma profundamente sobre alguém que você ama na sua família. E o seu espírito está angustiado com essas coisas. O Espírito Santo está te dizendo essa manhã: seja cheia do meu espírito. Porque quando você for cheia do meu espírito, eu vou te entregar ferramentas de ataque para anular esse demônio que está entrando para destruir aquela vida. E você sabe exatamente o que é. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo colocou foi uma ferramenta maravilhosa. A Bíblia diz que foi repartido dons de línguas. Eles começaram a falar em outros idiomas. Interessante que a primeira coisa que o Senhor fez foi comunicação com os céus, comunicação com a terra. O Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ter 2 ferramentas primordiais sendo manifestadas. Ela vai ter contato com o povo e contato com os céus. Contato com os céus e contato com o povo. Isso faz sentido para vocês? Uma igreja em avivamento,
ela comunica com os céus. O dom de línguas é um dom que você comunica com os céus. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que havia nações, várias nações ali. E a Bíblia diz que eles começaram, eles começaram a ouvir. Fala, mas como que eles estão falando das coisas sobrenaturais dos céus no nosso idioma? Sendo que eles são indoutos, eles são simples, mas eles conseguem falar conosco. São ferramentas que o Espírito Santo dá. A igreja raramente ensina sobre os dons de orar em línguas. Deixa eu te dar um segredo. Quando nós oramos em língua, nós oramos de fato. Na sua casa, ora em línguas. Ora com seu entendimento, mas ora em línguas também. Sabe, eu não quero ensinar uma doutrina aqui para atrapalhar vocês, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai nos dar algo que não é bom para a gente. Tenha uma vida de oração, com seu entendimento, com seu espírito. Peça ao Senhor as ferramentas do Espírito Santo. Comece a ativar essas ferramentas. O Espírito Santo, 1 Coríntios 12, depois você pode ler isso, começa a falar sobre os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a dar dom de línguas, dons de palavra de conhecimento, palavra profética, revelação, discernimento do Espírito, milagres, dons espirituais, dons de sobrenaturais. De repente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês aqui, não precisa levantar a mão, tem dom de cura? E qual a última vez que você usou esse dom? Qual a última vez que você chegou no hospital, ou alguém estava perto de você, estava com dor de cabeça, e você falou, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu orar por você. Use as ferramentas que Deus tem dado para vocês. E Ele vai colocar, eu sinto o Espírito Santo falando isso bem claro essa manhã. Usa as ferramentas que eu tenho dado para vocês. E eu vou multiplicar a unção. E eu vou multiplicar a graça. E eu vou multiplicar o óleo. E eu vou abençoar vocês. E eu vou fortalecer vocês. Afia a sua ferramenta. Afia aquilo que Deus tem te dado. Busca no Senhor. Fala, Senhor, qual as ferramentas que o Senhor tem para nós? Qual as armas de ataque que o Senhor tem para nós? Como que o Senhor quer que a gente avance? Sabe, na sua casa. Às vezes Deus vai te dar um sonho sobre um ataque do inimigo no seu filho ou na sua filha. Deus vai te dar as ferramentas. Ora. Quer saber uma das ferramentas mais poderosas que é menos usada é a oração. A gente tem que orar. Nós, de certa forma, atrapalhamos o que Deus estava fazendo, que a gente criou uma geração que ele vem no domingo, a gente põe a mão na cabeça deles e eles vão embora. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus está te fazendo um valente. Deus está treinando um exército. Deus está levantando. Levanta suas mãos aos céus. Diga, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está me preparando para algo maravilhoso, para a igreja dos últimos dias. Senhor Jesus, ativa em mim as ferramentas sobrenaturais para fazer coisas sobrenaturais. Espírito Santo, ativa em mim as ferramentas que vão tocar o céu e vão mudar a terra. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha sobre mim esta manhã, com teu Espírito Santo, que é aquele que é capaz de me ajudar a funcionar no chamado que o Senhor tem me dado. Senhor Jesus, as ferramentas que eu preciso para esses dias, venha sobre mim, venha sobre mim, venha sobre mim, venha sobre mim com as armas que eu preciso, as armas espirituais para destruir fortalezas, para anular sofismas. Senhor, em nome de Jesus, diga, Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós essa manhã da tua presença. Abre a minha mente, abre a minha mente para que eu possa entender as coisas do teu Espírito.